Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. Olha só, essa é a lição 10ª já desse trimestre, então a gente tem muito conteúdo aí no canal para você poder assistir. E eu queria perguntar alguma coisa, você tem alguma sugestão, alguma ideia nova aí para nós complementarmos no canal? Escreva para mim, tanto aqui nos comentários, como também aí você pode procurar eu nas redes sociais, ok? Então, se você tem alguma sugestão, manda aí para mim que eu vou estar feliz em poder ler o teu comentário, ok? E para você que já está aqui há muito tempo no canal, você sabe que antes de nós começarmos a estudar a lição, o que a gente faz? Exatamente, nós fazemos uma oração. Então, vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, obrigado pelas oportunidades e obrigado pela oportunidade de estudar a sua Bíblia também, Pai. Nos ajuda a entender o que nós vamos estudar hoje e que possamos não só aprender, mas também colocar em prática nas nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título dessa semana é O Caminho, a Verdade e a Vida. Quando você ouve essas palavras, você lembra de alguma coisa? Com certeza, né? Esse é um verso muito famoso, um dos mais famosos da Bíblia. Está lá em João 14,6. Hoje, nesse estudo, nós vamos ler ele mais para frente. Mas, incrivelmente, ele não é o verso para memorizar. Se você está lembrado, ele foi o verso para memorizar da semana passada. O verso para memorizar dessa semana está lá em João 1,18. Leia comigo na sua Bíblia. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Esse é um verso muito interessante para nós refletirmos, né? Nós conhecemos o Pai através de Jesus. Então, como que a gente pode conhecer um pouquinho mais? Através da Bíblia, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, vamos começar na nossa introdução de sábado? O livro de João está dividido em 4 seções principais, e você pode acompanhar aí na tela. Olha só que legal. O prólogo, que vai de João, do capítulo 1, do versículo 1 até o 18. O livro dos sinais continua do verso 19 até o capítulo 12, versículo 50. O livro da glória vai de João 13:1 até 20:31. E por fim, o epílogo vai de João 21, do verso 1 até o 25. Olha só que legal, até agora, se você tem acompanhado os nossos estudos, você vai perceber que nós nos concentramos muito no epílogo e no livro dos sinais. Hoje nós vamos começar a terceira sessão, que é o livro da glória. Você pode perceber que as 7 declarações de Jesus que começa com Eu sou, fazem uma ponte entre o livro dos sinais e o livro da glória. Cristo afirma ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Nesse estudo vamos entender o discurso de despedida de Jesus. E em seguida vamos avançar para o capítulo 14, que diz o título da nossa lição, que é O Caminho, a Verdade e a Vida. Vamos avançar então? Vamos para a parte de domingo? Olha só o título de domingo. Eu lhes dei o exemplo. Quem é o nosso maior exemplo? Com certeza você respondeu Jesus, né? E se você respondeu Jesus, você tem seguido o que ele pede? É muito interessante nós refletirmos nisso, porque vai dar um panorama de como está a nossa vida. Aqui na parte de domingo, nós vamos estudar um pouco do discurso de Jesus, que vão dos capítulos 13 até o 17. Qualquer pessoa, quando vai se despedir de alguém e vai falar as últimas palavras, essas palavras não são qualquer coisa, são as palavras de instrução, de advertência e de conselho, são palavras fortes. E a gente vai estudar um pouco disso. Essa despedida é semelhante à despedida de Moisés, em Deuteronômio, ou a bênção que Jacó deu aos seus filhos, entre tantos exemplos de despedida que a gente vê na Bíblia. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida, e prometeu um substituto que o representaria, o Espírito Santo. Além disso, predisse que os discípulos enfrentariam tristeza, e os exortou a permanecer fiéis. Ele sabia o que os discípulos iam passar, então ele procurou consolar eles nessa hora de tristeza. Vamos para a nossa Bíblia, então? Vamos lá para João 13, do versículo 1 ao 20. Leia comigo na sua Bíblia. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera da parte de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, vestiu a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Uma das coisas que me chama muita atenção nessa história é que Jesus lavou o pé de Judas, ou seja, lavou o pé do traidor. Isso traz uma grande lição para nós. Como nós temos tratado aquelas pessoas que nos tratam mal? É muito importante nós refletirmos nisso. O que as pessoas fazem para nós não deve, de maneira alguma, influenciar nas nossas ações. Nos tempos de Jesus era muito comum andar de sandálias ou até descalço. Isso causava o quê? Que os pés sempre estavam empoeirados. O costume da época era que um servo sempre lavava os pés dos convidados, mas nenhum servo estava presente nessa noite de ceia, só Jesus e os discípulos. Dá para imaginar a cena, eles esperando alguém servir eles, e aí o próprio Jesus levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Como nós podemos ver ali nos versos 4 e 5, isso foi inacreditável. Eles não esperavam que isso ia acontecer. Nós podemos ver isso pela reação de Pedro. Ele não queria que Jesus lavasse os pés dele, mas Jesus deixou bem claro que se ele não deixasse lavar, ele não teria parte com Cristo. Isso gera uma outra resposta até cômica. Então lave o corpo inteiro. Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, nós fazemos a cerimônia do lava-pés. Você já participou? Como que foi a sua experiência? Vamos para a parte de domingo? Olha só o título: Certamente voltarei. Jesus não mente, certamente ele voltará. Vamos ver essa promessa que ele nos fez? Está lá em João 14, do versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas palavras consolam você? Um pouco mais para frente nesse estudo nós vamos entender a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus. E quando ele fala aqui que vai voltar, então você não precisa ter dúvida. Mas você precisa fazer a tua parte, né? Você precisa se preparar. Vamos ver o que significa essa palavra angustiar, ou o que a gente leu, turbar, né? Não se turbe o vosso coração. Olha só o que significa. O verbo angustiar é traduzido da palavra grega tarassô, que significa agitar-se, perturbar-se, desestabilizar-se ou ficar confuso. Para nós é muito fácil entender essa história, porque nós sabemos o fim dela. Mas imagina os discípulos recebendo essa notícia de que Jesus ia embora. O que será que passava na cabeça de cada um deles? Ali no verso 2, você pode notar que Jesus falou de moradas na casa do Pai. Isso ele estava falando do futuro, mas não só de um futuro bom, além da angústia. E não para por aí, ele fala ainda, virei outra vez, isso fazendo uma clara referência à segunda vinda dele. A palavra virei, em grego, está no tempo presente, venho ou estou vindo. Esse uso em grego é chamado de presente futurista. Um evento futuro é mencionado com tanta certeza que é descrito como se já estivesse acontecendo. Então você pode ter certeza, ele vai voltar. E como eu disse, você precisa ter a sua parte.
porque salvação só se perde porque nós já ganhamos. Vamos finalmente para a nossa parte de terça, que vem com o título da nossa lição: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver então qual que foi o contexto desse verso? Está lá em João 14, vamos ler os versos 5 e 6. Acompanhe comigo. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé fez uma pergunta muito sincera. Como saber o caminho? O caminho para onde? O caminho para o Pai. Vamos continuar a nossa leitura dos versos 7 até o 11. Olha só o que diz. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Felipe pediu para ver o Pai, mas ninguém pode ver o Pai e continuar vivo. Imagina se Deus aparece na sua frente nesse momento. A glória dele não ia possibilitar que nós continuássemos vivos. É muito interessante pensar nisso. Jesus reprovou a falta de compreensão do discípulo e enfatizou que quem o viu, viu o Pai. Logo, fica claro que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Sem ele, o caminho é escuro. Ele é a luz que ilumina a estrada para Deus. Você já andou algum dia sem Cristo? Parece que a vida perde o sentido, né? Vamos para a parte de quarta-feira? Olha só o título: Eu sou a verdade. Nós vivemos num mundo onde a verdade é muito subjetiva, né? Muitas pessoas falam: você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Mas nós vamos ver que a verdade é uma pessoa. Mas vamos ver na Bíblia, né? Não vamos ficar só no discurso. Esses versos que você está vendo na sua tela agora vão reiterar quem que é a verdade, tá? Então vamos começar pelo primeiro verso. Está lá em João 1, versículo 14 e 17. Olha só o que está escrito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15,26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A verdade é uma só, Jesus. A Bíblia é muito clara, e você pode ver isso em alguns versos que nós lemos. Já a mentira é ligada a Satanás. Então, olha só o grande contraste entre um e outro. Jesus não é simplesmente a personificação da verdade, ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia, é uma pessoa. Por meio de Jesus, a verdade, podemos interpretar corretamente o mundo ao nosso redor. Você quer conhecer a verdade? Nós temos um estudo fantástico onde nós abordamos todos os temas da Bíblia. Esse é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Então, se você quer estudar a Bíblia, comente aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você. Vamos então para a parte de quinta-feira? E o título é As Escrituras e a Verdade. Vamos ver o que Jesus disse sobre as Escrituras? Está lá em João 5, do 38 ao 40. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A palavra testifica de Cristo. Você pode ver inúmeros versos que falam sobre Jesus, mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer o que está escrito. Você lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus não se revelou a eles, muito pelo contrário, ele usou a Bíblia para mostrar a eles o que estava acontecendo. Isso nós podemos ver lá em Lucas 24, versículo 27. Olha só o que diz. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, para eles não terem dúvida, ele mostrou na Bíblia o que falava sobre ele. Assim como Jesus considerava a Bíblia como o fundamento da sua obra, nós também devemos. Mas para ela ser tão natural na nossa vida,
nós precisamos estudar ela diariamente, tá? Esse estudo que eu faço aqui com você é um resumo. Essa lição você tem que estudar todo dia. Vamos então para a nossa parte de sexta-feira? Estudo adicional. Como você sabe, eu gosto sempre de terminar com uma frase e uma reflexão. Olha só a frase. Era de manhã, o sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando para ele, disse: Eu sou a luz do mundo. Meu desejo é que você permita que Jesus seja a luz do mundo na sua vida. Eu te espero no próximo estudo. Até mais!